Olá, meninos e meninas. Vamos gravar agora a terceira e última parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 16/7. Livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E nós ficaremos toda essa terceira parte em uma questão só, né? Porque o item 7, duração das penas futuras, ele acaba com a questão 1009, que é a que nós falaremos agora, só que tem 3 páginas praticamente de resposta e comentários, por isso que nós vamos ficar um tempo maior nessa questão 1009. A pergunta segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Bom, então conforme nós vimos anteriormente, não são eternas, né? Fala para a gente consultar o bom senso e ver que Deus não poderia condenar eternamente um dos seus filhos por um erro que pode ter sido de minutos, não é? Então, por mais grave que seja esse erro, quando a gente fala de para sempre, né? Onde estaria a bondade de Deus se nós cometêssemos um erro e por isso não teríamos nenhuma chance de nos recuperarmos? Por esse erro não teríamos nenhuma chance de nos recuperarmos. Então a ideia de condenação perpétua é completamente contrária à ideia de justiça e bondade de Deus. E Deus não é mais ou menos justo, não é mais ou menos bom. Ele é justo e bom no grau infinito. Então, se até nós, como discutimos anteriormente, temos proporcionalidade da pena, se até nós damos segundas, terceiras, quartas chances para as pessoas, que dirá o nosso Criador, que é infinita bondade e infinita justiça. Sofrimentos, tortura sem fim e sem esperança por apenas algumas faltas? Faz sentido isso na cabeça de vocês? Então nós não temos como nos recuperar de algumas faltas que cometemos e vamos sofrer eternamente? Aqui a resposta diz que é por isso que muitas pessoas se afastam das religiões que pregam isso, porque é tão irracional que a pessoa fala, não dá, né, para acreditar, é muita história da carochinha aí para a gente ficar com medo e não cometer nenhum tipo de erro. A doutrina espírita não proíbe nada, ela apenas nos orienta sobre a lei de causa e efeito. Falou, olha, como disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso ir lá e fazer, mesmo que alguém tente impedir, eu posso dar um jeito de driblar a situação e fazer aquilo que eu queria fazer. Mas será que isso me convém? Quais serão as consequências disso? Não é? Aqui a resposta diz: no passado, a gente imaginar que a humanidade na sua infância atribuía a Deus sentimentos humanos de vingança, né, de punição, até faz sentido, mas não depois de Jesus, né? Que Jesus veio falar de um Deus que era amor, caridade, benevolência, misericórdia, perdão. Então, o Deus trazido por Jesus não condiz com a ideia sequer de penas eternas. Aqui então uma pergunta dentro da resposta. Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Então a gente fala que Deus é bondade infinita e ao mesmo tempo ele é vingança infinita. Não há nenhum sentido, né? É um paradoxo, é uma contradição nós imaginarmos essa situação. Aliás, um trechinho final aqui desse parágrafo. Não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Então, olha que maravilha. Meu filho, olha, você quebrou isso. Ah, e quanto tempo eu vou ficar de castigo? Não sei, até você refazer. Você quebrou, você vai ter que de alguma maneira... Aliás, quando eu falo de educação espírita, eu sempre falo isso, né? Deus não castiga, Deus educa. E quanto tempo demora para eu refazer aquilo que eu quebrei? É a proporcionalidade, né? A chamada sanção por reciprocidade.
Quem sujou tem que limpar, quem quebrou tem que reconstruir. É assim que funciona a justiça de Deus. E nós é que enxergamos nisso punição, castigo, falar, mas eu vou ter que ficar aqui reconstruindo. Olha, é porque você quebrou. Não é castigo, é só consequência do seu ato. Se você não tivesse quebrado, não teria que ficar aqui reconstruindo. Então a ideia de castigo é uma ideia equivocada. É pedagógico esse tipo de situação, porque assim eu não quebro de novo, porque sei que não me foi bom. Se eu como alguma coisa que me faz mal, eu não como de novo. Não é? Se eu descubro que eu tenho alergia àquele produto, eu não vou ingerir. Ah, foi punição de Deus? Não, foi uma forma de nos mostrar que aquele caminho não era mais adequado, né? Então esse trecho que eu acabei de citar foi inclusive editado, né, por Santo Agostinho, escrito por Santo Agostinho. Mais abaixo está dizendo que nem os concílios da igreja, os chamados pais da igreja, decidiram de forma absoluta essa questão do eterno, né? Que eles se desviaram de afirmar às vezes isso, justamente porque sabiam que isso era incompatível com Deus amor, com Deus perdão, com Deus misericórdia. As expressões, né, existe uma questão de tradução no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, que a gente tem aos sábados às 16 horas, a gente discute muito essa questão da tradução. A língua portuguesa tem, acho que aproximadamente 400 mil verbetes, né, palavras. O aramaico tinha entre 3 a 4 mil. Como você vai traduzir uma língua de 3 mil para uma língua de 400 mil, achando termos exatamente correspondentes? Impossível. O Haroldo Dutra Dias, né, que vocês devem conhecer, é juiz na cidade de Belo Horizonte, escritor, palestrante espírita, ele traduziu, né, o Novo Testamento aí, e eu até tenho aqui a tradução do Haroldo, e nesse item da tradução, que ele vai explicar a questão do eterno, ele fala, olha, existiam duas palavras, uma que designava, em aramaico, uma que designava algo sem fim, e outra que designava algo que eu não sei o fim. E a palavra que foi usada é algo que eu não sei o fim, e nem não algo sem fim. Então, nas múltiplas traduções para o latim, para o grego, acabou-se optando por palavras que não correspondem ao conceito teológico, né, da expressão aí. Então, as penas sem fim, na verdade, são penas que nós não sabemos o fim, porque vai depender do como eu vou me portar para superar essas dificuldades. Aqui tem, essa parte que eu falei foi ditada pelo Platão. Aqui tem uma coisa muito interessante, para nós imaginarmos um Deus que quer o nosso bem, nós temos que nos apegar ao amor, à justiça e à ciência. Está escrito aqui, amor, justiça e ciência. Então Deus que é amor, portanto, não vai punir eternamente os seus filhos. Deus que é justo, que portanto haverá proporcionalidade para cada delito que eu cometer. E a ciência, que nos impele a razão, nos impele a ideia de que as coisas não podem ser achismo. Não é? E o que é contrário a isso? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, nos apeguemos, né, ao amor, à justiça, ao amor, à justiça e à ciência, que são os princípios que nos levam às respostas mais acertadas. Na continuidade aqui fala que nós espíritas temos que destruir a ideia de inferno no sentido literal, né, de pena eterna, que o objetivo do castigo não é senão a reabilitação, aquilo que eu falei, é pedagógico, uma forma de aprendermos, e quem fala isso na resposta é Paulo, o apóstolo, né? A ideia sempre é incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal, né?
sem essa ideia de castigo e recompensa. Então a ideia é fazer com que o homem se aproxime do bem e se desvie do mal. Para isso tem leis que são extremamente pedagógicas, que nós, como crianças teimosas, às vezes vemos como castigo. Mas a ideia de Deus não é castigar, e sim orientar. E acho que por aí nós terminamos a questão 1009 e encerramos também o nosso estudo dessa quinta-feira.